ministério e a vida do homem de Deus chamado Moisés. Deus começa a entregar talentos, Deus começa a entregar nas suas mãos tamanho poder e tamanha autoridade. E todos nós sabemos que Moisés foi um grande libertador, foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus. Aonde ele tocava, o milagre era certo. Aonde ele colocava o seu cajado, de alguma forma Deus manifestava o seu poder, manifestava a sua graça, manifestava os dons na vida desse homem de Deus aqui chamado Moisés. Só que a história passa. Teve um certo momento que Moisés, junto com o povo de Deus, está atravessando o deserto. E a Bíblia diz que o povo está com sede, pede água. E Deus havia falado para Moisés, e era para ele tocar na rocha, e a rocha ia manar, a rocha ia fluir a água boa, para que eles viessem então saciar a sua sede. E nos informa a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus então, que Moisés, pela sua descrença, eu acredito pelo sol escaldante, ele pega o seu cajado e fere aquela rocha. Ele agride e bate naquela rocha. Daí em diante, Deus então chama Moisés no particular e vai dizer assim: Moisés, a partir de hoje tu verás a terra, mas tu não entrarás na terra pela tua desobediência. Daí então Moisés ele vem a falecer, e até hoje ninguém encontra e ninguém encontrou o corpo de Moisés. Aí agora Deus ele precisa de um sucessor. Deus ele vai levantar agora quem? Deus vai levantar Josué. Josué era um jovem que estava disposto a aprender tudo aquilo que Moisés fazia na presença de Deus. Aonde Moisés caminhava e estava, Josué se esforçava para estar. Josué contemplava, Josué via tudo aquilo que Deus fazia pelo intermédio e pela carreira e o ministério do homem de Deus chamado Moisés. Só que agora Moisés faleceu, só que agora Moisés morreu, e Deus ele vai contar com Josué. Josué agora ele vai ter que dar prosseguimento àquilo que Deus colocou e projetou para o povo de Deus, que era a terra que manava o leite e o mel, era a promessa. E tudo aquilo que Deus promete para mim e para a sua vida, ele tem um tempo determinado para cumprir a promessa em nossa vida, porque aquilo que sai da boca de Deus não é igual do homem. O homem pode falar e pode falhar, o prefeito pode falar e não pode fazer, o deputado promete, mas não cumpre tudo aquilo que ele promete. Mas o nosso Deus é diferente. Se ele promete, ele cumpre no seu tempo determinado. Quem acredita nisso, levante a mão e diga glória a Deus ao Senhor. Então Josué, olhando essa cena da morte de Moisés, ele fica sem chão, ele fica sem teto, porque ele fez de Moisés a sua sombra, ele fez de Moisés o seu arqueiro, ele fez de Moisés a sua parede. E a pior coisa é você olhar para alguém, se espelhar em alguém e esse espelho se quebrar na sua frente. E a pior coisa é você depositar sua confiança em alguém e essa pessoa lhe desapontar. A pior coisa é você confiar, acreditar em uma pessoa e essa pessoa falhar na sua promessa e falhar no seu segredo. Só que agora a história precisa continuar, e para a história continuar, Deus ele vai dar um chacoalhão em Josué. Josué no capítulo 1, no versículo 1, 2 em diante, você vai perceber que Deus ele fala assim para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te pois agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra
incapaz, não acredita mais no que Deus pode fazer pela sua vida e pelo seu intermédio. O que vai acontecer é sempre assim: Deus, quando aposta em alguém, Deus, quando levanta alguém, que tira alguém da lama, que tira alguém do mundo e coloca na sua presença, sempre Deus vai estar tentando te trazer uma palavra positiva, porque o próprio Deus que te chamou. É aí que nós vamos entender. A Bíblia vai dizer assim, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que escolheu a nós. Então, se Ele te escolheu, Ele é poderoso e capaz para fazer uma grande obra pelo teu intermédio e pela tua vida. Há quem diga que tenha pessoas que olham para você e digam: mas não vai sair nada daí, não vai sair nada dele, ele não tem curso, ele não tem carro, ele não tem dinheiro, como é que ele vai fazer tamanha obra para Deus? Mas se Deus te chamou, Ele vai abrir a porta das condições para a tua vida e você vai fazer uma grande obra para Deus. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: não dorme, eu quero ver tu comer a palavra hoje aqui, e diga assim para ele: Deus, Ele está contando contigo para uma grande e poderosa obra nesta terra e ainda nesta geração. Glória a Deus, glória a Deus. Então Josué, ele vai receber um despertamento de Deus. Josué vai receber uma palavra de encorajamento de Deus. Josué vai estar esperando em algo inesperado, aquilo que ele jamais acreditava. Ele ouve a voz de Deus dizendo: Josué, chegou a hora de levantar. Josué, chegou a hora de bater a poeira da volta por cima, porque tem um momento novo chegando para você. Josué, Moisés morreu, faleceu. Eu não conto mais com Moisés. Daqui em diante eu tenho uma trajetória para você. Deixa eu abrir um parênteses e esclarecer aqui que tem muita gente que lê esse texto aqui e confunde a memória. Não é preciso Deus matar Moisés para levantar Josué, não. Isso aqui é um caso específico, porque tem gente que acredita que só vai estar em um lugar quando Deus arrancar aquela pessoa de lá. Nunca pense assim, porque sempre vai ter lugar para todos da obra de Deus. Sempre vai ter lugar para todos se expressar na obra de Deus. Sempre vai ter o momento e o tempo e a hora de Deus para Deus fazer uma poderosa obra através de você. Chegou o tempo de Josué e esse tempo ele não pode desperdiçar. Tem muita gente que está desperdiçando o tempo de Deus na sua vida. Tem gente atrasando e atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na vida dele, porque Deus já deu a promessa, Deus já mostrou o caminho, Deus já deu o dom. Só que se ele não se levantar, não tem como Deus usar. Se ele não se dispor para fazer alguma coisa, meu irmão, Deus não vai descer do céu e puxar a tua orelha e dizer: vai, não, não, não. Agora a gente diz: levanta, meu filho, te esforça, meu filho, porque eu tenho coisas poderosas para fazer sobre a tua vida. Quem acredita nisso, levanta bem alto assim as mãos e dê glória bem forte ao nome do Senhor nosso Deus. Depois daquela palavra, Josué se ergue, Josué se levanta. Josué agora ele se torna um grande estrategista. Josué agora se torna homem poderoso. Josué agora, depois da palavra dada ao próprio Deus à sua vida, ele vai entender, ele vai ter visão de Deus para fazer estratégia de guerra. Josué, ele se torna um grande comandante do exército poderoso e militante de Israel. Ele vai se transformar agora em um homem que sabe muito bem entrar e sair
vida. Aqui você está num campo de batalha. Aqui você está em uma peleja. Aqui você não veio só para ver o pregador, para ver o cantor, se ia dar muita gente, se não ia dar pouca gente. Você tem que entender que aqui é uma batalha, e batalha espiritual só se vence com armas espirituais. Se você ficar só olhando para o irmão que roda e discriminando o irmão que roda, era melhor você estar dormindo para aproveitar sua madrugada, porque gente que vem para cá para perder tempo, para conversar, para ficar passeando, meu irmão, era para você estar na sua casa dormindo naquela baladeira, ó, para lá e para cá, ou naquele ar-condicionado. Mas se você veio para cá, é para dar glória a Deus, para dar aleluia, para ser obediente e para fazer a obra de Deus. Será que tem alguém aqui disposto? Será que tem? Eu sou o primeiro, tenha o segundo, tenha o terceiro. Levanta bem a tua mão e diga glória a Deus. Então Josué, ele não vai perder as oportunidades. Porque entenda que é três coisas que não voltam, três coisas que nunca voltam: uma flecha lançada, uma palavra dada e uma oportunidade perdida. É três coisas que não voltam. Então Josué, depois que ele ouve a voz de Deus, ele não vai perder a oportunidade de ser abençoado. O que acontece? Ele agora arma a estratégia para destruir Jericó, porque Jericó era o maior e poderoso impedimento para que Josué chegasse na terra que manava o leite e o mel. E diz a Bíblia que então ele vai se aproximar das muralhas de Jericó. Antes, ele manda os espias espiar a terra, e os espias percebem que Jericó ela é murada por dentro e por fora. Ele vai perceber que Jericó, além de ser intransponível as suas muralhas, tem gigante em cima das muralhas vigiando aquela forte cidade. Todos que moravam em Jericó, a história diz que eles batiam no peito e diziam: ninguém derruba a nossa cidade, ninguém nunca vai nos deter, porque nós somos fortes e nós somos poderosos, nós temos estrutura e ninguém vai derrubar a nossa muralha. Quando os espias chegaram para Josué e disseram: Josué, tu não sabe da maior, Jericó é um grande impedimento para a gente, não tem como nós conseguir derrubar essa grande e poderosa muralha. Por quê? Porque ela é intransponível e nunca ninguém conseguiu a deter. Com certeza é assim que muita gente olha para o problema, que muita gente olha para a dificuldade e vai dizer assim: Deus, eu não tenho condições suficientes, Deus, eu não tenho condições suficientes para vencer essa barreira, para vencer essa muralha. Mas ei, meu irmão, foi Jesus de Nazaré que te chamou, foi Jesus que te escolheu e foi Jesus que derramou autoridade sobre a tua vida. Então vá adiante,